Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carolina Madureira, eu sou graduanda de História, faço parte do Núcleo Estudantil Ágora, também faço parte do podcast Atemporalizado que a gente tem. Por favor, deem uma olhadinha, os links estão na descrição. Hoje eu tô aqui para te dar uma aulona, um resumão sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial. Como esse assunto é bem extenso, vamos lá. Vamos começar. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 até 1918. Ela durou 4 anos. Ai, meu Deus, você disse que era uma guerra muito extensa. Então, o problema da Primeira Guerra não é a guerra em si. A guerra foi até uma guerra um pouco parada. A gente vai chegar ali, entendeu? Porém, os antecedentes à guerra foram a grande questão. Por quê? A guerra, ela não surge do nada. Ela precisa de tretas, e essas tretas precisam de uma estopim, um boom para fazer com que tudo exploda, vamos dizer assim. E essa guerra teve isso tudo. A gente pode dividir as causas em 3 grandes tópicos. O nosso primeiro tópico é o imperialismo. O que foi o imperialismo? As principais potências europeias procurando recursos e países com recursos para poder se expandir e para poder pegar mão de obra, matéria-prima, já que eles estavam no boom da crescente da industrialização. Então, aquele problema de industrialização, eu preciso de um lugar para poder botar a indústria, eu preciso de gente para poder botar dentro da indústria, eu preciso de um produto. Tudo isso eles foram achar na Ásia e na África. E o que aconteceu? Todo mundo conhece a Conferência de Berlim, que foi depois da Primeira Guerra Mundial, que eles pegaram e dividiram. Por que isso foi necessário? Porque essas disputas entre territórios estavam gerando disputas dentro da Europa. Ou seja, vamos supor que eu seja eu sou a Alemanha, você que está aí me vendo é a Inglaterra. Você quer o território X, mas eu também quero o território X. Então eu vou brigar com você pelo território X. Então isso estava gerando rixas e situações desconfortáveis entre os países até explodir, né? O nosso segundo grande problema foi a união da Alemanha, a unificação da Alemanha. Por que isso gerou um problema? Porque a Alemanha pensa num país com treta. Uma treta com todo mundo, gente. Deixa eu explicar. Nossa primeira treta, que a gente tem que dividir em 3 também, é com a França. Existiu uma guerra entre França e Alemanha pré-unificação, na qual a Alemanha retirou um território muito importante para a França, que era o território da Alsácia-Lorena. Isso fez com que a França criasse uma rivalidade com a Alemanha, tanto que isso é chamado de rivalidade francesa. A nossa segunda treta da Alemanha é com a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, naquela época, até hoje eu diria, mas naquela época, era uma das principais potências mundiais. Ou seja, um país muito rico, um país numa crescente muito forte industrial, um país com uma marinha muito, muito forte. E eles estavam ali, né, tranquilos, blá blá blá. Só que aí a Inglaterra, a Alemanha, quando se unifica, ela cresce a status de potência muito rápido, porque ela era muito grande, ela tinha muitos recursos e ela conseguiu fazer com que a crescente dela fosse muito rápida, e isso intimidou muito a Inglaterra. A nossa terceira briga é com a Rússia, que está ali mais ou menos no mesmo território da Alemanha, e é o seguinte: a Rússia, a Sérvia e outros países eslavos eram pró-pan-eslavismo. Isso significa que eles queriam pegar todos os países eslavos e juntar num país só. Então, todo mundo que era eslavo, eles queriam pegar e juntar num país só. Mas a Alemanha não concordava com isso. Ou seja, eles tinham essa rixa por causa dessa questão. Agora vamos para a nossa terceira causa e última causa, que é o nacionalismo exacerbado. O
que é algo que a gente tem que prestar atenção e se policiar até os dias de hoje. O que eu quero dizer com nacionalismo exacerbado? É a pátria tão forte em você que você faria de tudo por ela. Você pode ser patriota? Pode. Você pode amar o seu país? Pode. Você não pode querer matar o outro pelo seu país ou querer fazer o mal para outra pessoa. Você tem que... O seu país quer crescer? Cresça. Mas você não vai crescer à custa dos outros. À custa da derrota de outros países. Essa não é a intenção do patriotismo, porém é a intenção do nacionalismo exacerbado. Ponto. E aí, o que aconteceu? Para surgir a guerra, lembra que eu falei que tinha que ter um estopim? O nosso estopim foi a morte, o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, que foi morto por um sérvio, que era daquela época, daquela vertente de pan-eslavismo e querer juntar todo mundo. E aí a gente começa a juntar as alianças. Por quê? A Tríplice Aliança, que foi a primeira aliança a ser formada, ela foi uma aliança formada entre Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E a outra aliança que a gente tinha era Inglaterra, França e Rússia. Essa é a Tríplice Entente, e a Tríplice Aliança é Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Então, quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, ele acaba declarando guerra à Rússia, à Inglaterra e à França, que entram junto. E já do outro lado da Tríplice Aliança, a Alemanha apoia o Império Austro-Húngaro. E depois de tempos, a Itália entra junto nessa guerra, do lado da Tríplice Aliança. Vamos lá. Agora partindo para a guerra. O que aconteceu na guerra? Lembra que eu falei que foi uma guerra meio parada? O que acontece? A gente pode dividir em dois momentos. Nosso primeiro momento era o momento de movimento, guerra de movimento. Isso significava que aqui na capital, as minhas tropas, o meu exército, sairia da minha capital e iria de encontro às minhas fronteiras, para poder reforçar as fronteiras e fazer com que ninguém chegasse perto delas. Só que nisso eram momentos complicados, porque eles encontravam resistência no meio do caminho, resistência de outros países, resistência até mesmo de dentro dos países. Então, essa guerra de movimento durou um tempo. Chegando às fronteiras, a gente começa a Guerra das Trincheiras. Isso significa que eram feitas trincheiras, pedaços assim, tem o solo, e aí você faz como se fosse um túnelzinho, só que sem a parte de cima, para baixo, aonde você ficava ali atirando e fazendo essas coisas. E a Primeira Guerra foi muito pautada e muito decidida nos avanços industriais da época. Ou seja, o avião, as armas, a metralhadora, é tudo da mesma época e foi tudo usado nessa guerra. E foram 4 anos de guerra entre essa guerra de movimento e essa guerra das trincheiras. Em 1918, quando a guerra acaba, é declarada a vitória da Tríplice Entente e é feito a Conferência de Berlim, onde temos vários tratados de paz. O que significa isso? Significa que nessa conferência eles se juntaram para fazer com que a gente pudesse organizar o máximo possível para que isso não acontecesse de novo e para que as reparações que deveriam ser feitas acontecessem. A nossa primeira reparação foi o fato deles terem culpado a Alemanha e os países da Tríplice Aliança única e exclusivamente pela destruição que aconteceu na Europa. Então toda a destruição da guerra caiu no colo da Alemanha e da Tríplice Aliança. Sem contar que esses países deveriam pagar à Tríplice Entente uma indenização pelos seus territórios que foram destruídos e toda a destruição que aconteceu. Então, além de ter que reerguer o seu próprio país, tendo que levar essa derrota, eles também tiveram que pagar uma indenização enorme pelos outros países pela destruição que aconteceu nos países deles. O pós-guerra também conta com o fortalecimento dos Estados Unidos, uma vez que eles entraram na guerra. No final, fortaleceram a guerra, sem contar
que a indústria bélica dos Estados Unidos cresceu muito nessa época. Então, fez com que ela conseguisse chegar como potência mundial também. Um dos fatores mais humilhantes do Tratado de Versalhes para a Alemanha foi ter que devolver aquele território que eu falei lá no início, que foi uma das consequências, que foi o território da França, que era o território da Alsácia-Lorena. Eles tiveram que devolver esse território, então eles ficaram sem território, sem dinheiro, com um país destruído e humilhados. Um sentimento de humilhação muito grande. Desse pós-guerra, dessa Conferência de Berlim, também nasceu a Liga das Nações, que eu diria que é um pai da ONU, é o pré-ONU. Era um lugar onde os países poderiam se juntar e tentar resolver as coisas de forma pacífica, de forma na qual eles conseguissem se comunicar sem ter que entrar em guerras de primeira. A gente viu que isso não deu hiper certo, porque 20 anos depois a gente tem a nossa Segunda Guerra Mundial, porém isso é papo para outro vídeo, e é isso. Então, a guerra surgiu toda, e para concluir o nosso pós-guerra, a Europa termina financeiramente quebrada, fisicamente quebrada, porque todos os países, como a guerra foi na Europa, os países que entraram na guerra, todos eles tiveram batalhas, as batalhas foram bem massacrantes, porque elas contaram muito com a infantaria aérea, então bombas demais, metralhadoras, armas, tudo isso destrói um país, destrói prédios e coisas parecidas. Então todos esses países tiveram que se reconstruir. E quem se deu bem com isso tudo foi os Estados Unidos, já que a guerra não foi no território deles e eles conseguiram se livrar dessa parte, pelo menos. Então é isso, gente. Hoje a gente vai ficando por aqui. Esse foi o meu aulão, meu resumão de Primeira Guerra Mundial. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente no nosso Instagram, que é Núcleo Estudantil Ágora. O nosso YouTube tá aqui, pode mandar mensagem nos comentários, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que também vai estar na descrição. Se inscreva no canal, não esquece. Não esquece de dar lá uma olhada no Instagram, tanto do Núcleo Estudantil quanto do podcast. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E não esqueçam de dar uma olhada nos nossos próximos conteúdos e nos conteúdos antigos. Um beijo.